Nessa videoaula, vamos fazer a configuração do nosso sistema de banco de dados chamado Apache Derby. De volta ao nosso projeto, vamos acessar aqui no canto superior esquerdo a aba chamada Services e vamos dentro do nosso Databases, vamos acessar aqui o nosso JavaDB. Primeira a tarefa a ser feita é fazer a modificação das propriedades que vão fazer então o apontamento para a localização de onde nosso banco de dados está instalado e onde nós vamos salvar essas informações que vamos aplicar dentro do nosso sistema. Então vamos clicar aqui em Properties e temos duas tarefas a serem executadas por aqui. A primeira delas é indicar para o nosso sistema onde o nosso banco de dados está instalado. Nesse nosso caso eu vou apontar para onde? Eu vou apontar lá para a nossa pasta Derby, que foi instalado dentro da nossa pasta JDK17. Então para isso eu vou acessar então o nosso computador, vou acessar aqui o disco local C, dentro de arquivos de programas, dentro de Java, dentro de JDK17, vou acessar então o Derby 10.14.2.bin. Vou clicar aqui em Open e nós já temos então o apontamento para onde está instalado o nosso banco de dados. A nossa localização da nossa database vai ser o local onde nós vamos salvar então as nossas informações. Vamos clicar aqui em Browse. No meu caso, tenho salvo então o nosso projeto dentro da nossa área de trabalho. Então, vou colocar aqui dentro do projeto MVC, dentro do cadastro de funcionários, vou fazer então, vou persistir esses dados junto ao projeto original. Então nesse caso aqui eu vou dar um OK e essa primeira parte já está pronta. O que nós precisamos fazer agora é conectar justamente o nosso banco de dados. Vamos inicializar o servidor, o Derby vai criar então um servidor virtual, vai rodar junto ao nosso NetBeans, então vamos inicializar o nosso servidor por aqui. Uma vez inicializado o nosso servidor, ele vai então criar para a gente, aqui dentro do nosso output, JavaDB Database Process, a informação então que está tudo ok, está tudo ocorrendo da maneira correta. Nesse nosso caso aqui, a Apache Dev Servidor, ele está iniciado, está pronto para aceitar então conexões junto à porta 1527. Isso aqui é um bom sinal, então significa que está tudo ocorrendo de maneira adequada. O que nós precisamos fazer agora é então criar uma database. Nesse caso, vamos clicar aqui com o botão direito sobre nosso item chamado JavaDB, vamos criar então um database. Vamos criar um esquema novo, vamos chamar ele então de funcionários. E dentro do username, vamos dar aqui um nome padrão de root e a senha 123 para facilitar um pouco a nossa vida na hora de fazer ou de criar as classes de conexão a esse banco de dados. O nosso nome do nosso esquema vai se chamar funcionários, username root e password 123. Então vou colocar aqui, vou colocar funcionários empresa. Certo? Eu já tinha uma outra criada anteriormente aqui, então nesse caso tinha sido um teste que eu já tinha feito. Funcionários empresa então vai ser o nome do nosso esquema. Vou dar um OK, então ele vai fazer a criação de um banco de dados de um novo esquema chamado funcionários empresa. Observem que nós temos então um esquema criado, mas nós não temos então a conexão junto a esse servidor. Para que a gente faça a conexão ao JDBC, basta clicarmos sobre este ícone que parece com esse serrilhado no ponto central aqui, significa que nós não temos conexão. Vamos conectar então a esse root. Olha só, já está conectado, observem que ele já não tem mais esse serrilhado internamente. Ele já possibilita então acesso a essa nossa pastinha chamada root e já possibilita então acesso às nossas tabelas. Só que se a gente quiser acessar aqui, observem que ele não tem tabela nenhuma. Isso significa que nós não criamos nenhuma tabela, nós não criamos nenhum mecanismo de informação, nós não criamos nenhuma organização de informação aqui dentro. Então, nesse caso, o que nós temos que fazer? Vamos executar então um comando SQL. A criação de tabelas dentro do JavaDB, ou dentro do DerbyDB, na verdade, ela segue o mesmo padrão que é utilizado em outros bancos de dados. A criação de tabela, então, é o comando createTable, vou criar uma tabela chamada funcionários, onde eu vou criar, então, 4 informações. Uma ID, que vai ser um valor inteiro, não nulo, gerado sempre como uma identidade, iniciando, então, em 1 incrementado a cada novo registro em uma unidade.
Eu vou colocar então as disposições aqui das colunas desse nosso banco de dados. Vou colocar aqui nome, matrícula e setor. Os três criados como varchar. Vou deixar aqui varchar 50 posições para o nome, assim como para o setor. E vou deixar 14 posições também de varchar para o número de matrícula. Eu poderia utilizar aqui inteiros, poderia utilizar aqui outros itens ou outros formatos de dados nesse nosso banco de dados, mas eu vou utilizar por enquanto aqui o varchar, que vai nos atender aqui, né, de acordo com a nossa operação. Vou aproveitar também e fazer a inserção de alguns registros manuais para que a gente possa entender ou possa visualizar a tabela que vai ser criada internamente dentro do NetBeans para essa operação. A inserção de informações dentro do nosso banco de dados também obedece às mesmas instruções SQL comuns a outros bancos de dados. Insert int, ou seja, insira dentro da nossa tabela chamada funcionários, que foi recém-criada aqui em cima, dentro das colunas nome, matrícula e setor, os valores ou as informações que estão contidas entre aspas simples. Nesse caso, eu vou inserir aqui o fulano Silva com a matrícula 11 ou 11.111-1 do setor almoxarifado. Eu vou inserir mais dois registros para a gente visualizar, então, né, o processo do ID sendo incrementado de uma em uma unidade. Eu fiz a inserção de mais dois valores aqui, então, do Beltrano Rosa, cuja matrícula então é 22.222, e o Ciclano Santos, cuja matrícula é de 33.333. Nós temos então três setores diferentes para cada um desses itens, né? Então já com 3 unidades a gente já consegue entender um pouco como é que funciona então o nosso banco de dados. Vamos clicar aqui nesse botãozinho chamado Run SQL ou pressionar o Ctrl Shift mais E, e nesse caso ele vai então executar este comando, né, SQL, e vai fazer a criação então dos nossos itens. Nesse nosso caso, a execução foi realizada com sucesso, né, nesse intervalo de tempo aqui em 0.065 segundos, e nós temos já dentro da nossa, né, do nosso item chamado Tables, nós já temos uma tabela chamada Funcionários, cujos itens ou cujas colunas já se encontram, né, internamente a essa nossa tabela. Para a gente visualizar então as informações, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre a tabela chamada Funcionários e vamos clicar aqui em View Data. Então já mostra para a gente então, através de um comandinho SQL, né, select todos os itens dentro da nossa tabela chamada Funcionários, as 100 primeiras então linhas, onde já mostra aqui para a gente, né, o nosso ID foi criado com 1, 2, 3, temos aqui o nome que foi inserido, a matrícula e o setor de cada um deles.